Olá, turma, tudo bom? Bom, iniciaremos o módulo 4, que fala sobre a Guerra Fria, ou seja, vamos retomar e retornar ao eixo Estados Unidos, Europa, ok? Saindo um pouquinho mais do Brasil, a gente viu aí o Brasil até os dias atuais, não tanto, porque o livro de vocês traz até um determinado período, mas a gente já debateu em outros momentos, ok? Vou compartilhar a tela com vocês, como eu sempre faço, ok? E aí a gente inicia a Guerra Fria. O que acontece? Eu acho que como é um assunto muito mais recente, digamos assim, e aí vocês acabam vendo em outras disciplinas, como geografia, acaba sendo um assunto realmente mais fácil de absorver, de entender e tudo mais, ok? É bom que a gente entenda um pouquinho o contexto, como tudo aconteceu, né? Não vamos retornar muito, não, mas vamos entender o contexto, né? Estamos aqui no período pós-Segunda Guerra Mundial, na qual a Alemanha perde para a União Soviética e o Japão perde para os Estados Unidos, ou seja, os dois principais polos da Segunda Guerra se confrontaram e aí eu tenho uma vitória, né, dos aliados com Estados Unidos e União Soviética ganhando destaque pós esse período de Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Esse destaque que fez com que os Estados Unidos e a União Soviética, né, ganhassem a guerra, coloca agora os dois realmente como opositores. Primeiro porque estão em governos, em regimes, né, em sistemas diferentes, e aí esses sistemas eles se chocam em vários momentos, né, eles se chocam em vários conceitos, e aí eu tenho uma disputa agora nos dois polos que saíram vencedores da guerra. E aí, o termo Guerra Fria, ele não surge ao acaso, né? Ele não é porque realmente é uma guerra que aconteceu na Rússia, né? Enfim, mas é porque realmente esse termo ele está caracterizado por não ter conflito direto entre as duas potências que estavam aí disputando, tanto como a gente vai ver, tanto na área da ideologia, como da publicidade, como da cultura, da ciência, enfim, eles vão entrar em conflitos em diversas áreas, não diretamente, não atacando o território um do outro. Isso não quer dizer que não irão incentivar conflitos em outros territórios, é o que vai acontecer, né? A gente vai ver a Coreia, a gente vai ver Vietnã, enfim, outros conflitos, China, né? Outros conflitos que acabaram acontecendo devido realmente a esse choque ideológico. Que choque ideológico é esse? Quais as ideologias estão entrando em choque nesse período? Vou afastar aqui, tá? Pronto. Eu tenho o capitalismo e o socialismo. A gente já debateu demais os dois, mas só para relembrar, capitalismo dos Estados Unidos, né, que prega o mercado, que prega o lucro, a não intervenção tanto assim do Estado. Então eu tenho ali realmente o capitalismo sendo defendido pelos Estados Unidos e algum país ali da Europa Ocidental. Já o socialismo foi um sistema que foi implantado primeiramente por Lenin. Até então ele estava no papel, né, aí desenvolvido por Marx, enfim, desenvolvido aí por uma série de teóricos. E aí o socialismo ele vem com uma base Estado, um Estado forte, baseado realmente na divisão dos lucros. Não quer dizer que os países socialistas fizeram isso, mas a base teórica do socialismo fala sobre isso, né? O que acontece? Fala sobre os meios de produção,
né? Ou seja, os lucros dos meios de produção devem ser divididos aí com aqueles que produzem, ou seja, os operários, enfim. Tem uma série de demandas que se chocam aí com o capitalismo. E aí essa vai ser a grande base de disputa, a grande base da ideologia de disputa dentre essas nações, que é o capitalismo e o socialismo, é o que vai ser chamado do mundo bipolar, o mundo dividido em dois, ok? Ele vai explicar aqui, né? E aí o que que acontece? Vou assumir aqui um pouquinho para melhor visualizar. O que que vai acontecer? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho a questão, primeiramente, a Conferência de Pótsdam, né? Ou seja, na qual Winston Churchill fez um alerta sobre os possíveis avanços da dominação soviética, ou seja, do socialismo no mundo. E aí o que que acontece? Harry Truman, que era o presidente norte-americano do período, ele fez realmente, criou a doutrina Truman, que era realmente uma estratégia política para não propagação do socialismo, comunismo no restante do mundo. Ou seja, a doutrina Truman, ela marca realmente a questão inicial dessa guerra ideológica. E aí, o que que acontece? Essa doutrina Truman, ela seria realmente ali usufruída pelas nações que se aliassem aos Estados Unidos para a não propagação do socialismo. E aí, o que que acontece? Eu tenho agora um ataque político ao regime soviético. Então, eu tenho realmente a largada aí da Guerra Fria. O que que vai acontecer após isso? O que que ele vai falar aqui? Só um minutinho, que eu acho que eu cliquei, vai aparecer aqui. Pronto. A doutrina Truman instituiu uma política de apoio aos Estados Unidos ao bloco capitalista, né? É o que eu estava falando para vocês. E aí o que foi reforçado com a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. O que ela pretendia, a OTAN? Ela pretendia unir militarmente e economicamente os países a ficarem contra o avanço socialista, ou seja, todos aqueles países que se aliassem aos Estados Unidos teriam realmente um apoio militar, um apoio econômico. Então já começo aí vendo realmente alianças ao capitalismo, né, através dessas questões, a doutrina Truman, a OTAN, a criação da OTAN, e aí, em contrapartida, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. O que é que o Pacto de Varsóvia também falava? Falava justamente isso, né? Procurar aliados, né, economicamente, politicamente, militarmente, para poder realmente fazer com que o socialismo expandisse, principalmente dentro ali da Europa. Então eu começo a ver uma série de ações, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, para realmente propagar essas ideologias. E aí ele mostra aqui justamente o mapa. Vou ampliar aqui para a gente analisar ele mais pertinho. Pronto. As influências, né, ou seja, das nações com as ideologias. Em vez de estar os Estados Unidos e aliados, ou seja, Estados Unidos, Canadá e alguns países aqui da Europa, Alemanha Ocidental, né? Países alinhados com os Estados Unidos, ou seja, países que tinham ali alguns tipos de acordo. Então, eu tenho ali, né, Brasil, Argentina, uma grande parte da América do Sul, Austrália, alguns países ali da África, União Soviética e aliados, que era o Pacto de Varsóvia, ou seja, toda a União Soviética, ou seja, toda a Rússia, mais alguns países aqui do leste europeu, e a Alemanha Oriental, que a gente vai já falar aqui,
países alinhados com a União Soviética, ou seja, países fora do eixo aqui, Europa, né? Aqui na África, aqui na América, Cuba, Honduras, enfim, ok? E aí o que acontece? Aqui nessa parte ele já vai falar sobre a questão da divisão da Alemanha. A Alemanha, quando logo após o fim da Segunda Guerra, ela vai ser dividida em 4 partes, ou seja, ela vai ser dividida entre as nações realmente que ganharam a guerra, né? Ou seja, dividida entre a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a outra parte, a União Soviética. Ok? E aí, com essa divisão, eu vou ter uma divisão só da Alemanha, que vai ser a Alemanha Ocidental, ou seja, os países realmente que ficaram ao lado dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental. E aqui é a concretização máxima da polarização, da bipolarização, digamos assim, da Guerra Fria. Eu tenho de um lado a Alemanha Ocidental, do outro a Alemanha Oriental, e vai ser construído realmente um muro que vai dividir essas duas nações, que é o Muro de Berlim. E aí o Muro de Berlim é a concretização dessa divisão mundial que estava acontecendo. E aí ele vai falar, né, o Muro de Berlim, que realmente dividiu, seguindo uma questão política entre nações que não eram da Alemanha, ou seja, dividiu famílias, né, dividiu a questão econômica, e aí eu vou ter duas Alemanhas completamente diferentes na questão política, na questão econômica, enfim. Aqui, esse mapinha é bastante interessante, esse diagrama aqui. O que é que ele vai falar aqui? Vai dar início uma disputa, após essa redefinição territorial de aliada, eu vou ter uma disputa agora tecnológica, bélica e cultural. Ou seja, a nação que for mais avançada tecnologicamente, na questão bélica, na questão cultural, ela provavelmente terá mais aliados ou ela será melhor reconhecida. E aí essas duas nações iniciam um processo, eu estou aumentando aqui para a gente poder ver melhor. Inicia um processo realmente de investimento tecnológico. Então eu tenho isso aqui, né? Ele vai falar sobre a questão das criações, né? Enfim, da bomba e tudo mais. Vamos pegar aqui a partir de 1947. Devido a essa questão da bipolaridade, capitalismo versus socialismo, vai criar um ambiente realmente de conspiração, né, de perseguição, de espionagem e tudo mais. E aí os Estados Unidos vai criar a CIA, que era justamente esse órgão para espionagem, para realmente descobrir se tem algum plano sendo feito ou sendo realizado para, né, atingir os Estados Unidos. E aí a União Soviética cria a KGB, que também tem os mesmos fins, né, de espionagem, de inteligência, realmente para investigar as nações se será realmente atacado por uma nação considerada inimiga. E aí ele vai falar, né, que eles começam após o ataque dos Estados Unidos ao Japão com a bomba atômica, esse elemento ele passa a ser realmente agora investigado e trabalhado com fins bélicos. E aí eu tenho um processo realmente de construção de bases nucleares, né, de investimento a armas nucleares, como também a questão, agora vai ser a partir de 1957, eu tenho a Guerra nas Estrelas. Eles vão falar que a base de território, né, terra já está toda explorada, e aí é necessário eles conquistarem fora do planeta, ou seja, vai ter a exploração do espaço. Então, eu tenho em 1957 a União Soviética lançando o primeiro satélite, o Sputnik I, e aí os Estados Unidos, em 58, cria a NASA.
que era justamente esse ambiente de pesquisa, né? Pesquisa fora da Terra. Em 62 eu tenho a crise dos mísseis, que é colocada aí a gente vai ter um conflito dentro da América do Sul envolvendo Cuba. Eu vou deixar para falar essa crise dos mísseis quando eu for falar sobre a Revolução Cubana, porque aí eu falo mais detalhado. Aqui a gente só está vendo o que foi construído, tá? E aí, essa disputa ali por controlar, né? Território fora da Terra, eu tenho as instalações de satélite. Em 62, os Estados Unidos assinam o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, dando a paz igual aí nos ânimos, mas em 69 eu tenho a chegada do homem à Lua, né, Neil Armstrong, que vai dar aí oficializar a conquista espacial pelos Estados Unidos. Não fala aqui, tá? Mas a União Soviética vai lançar cadelinha, né, a Laika no espaço. Ou seja, eu tenho várias questões aí relacionadas com essa guerra nas estrelas. Ok? E aqui ele vai falar sobre o movimento contra a cultura. Esse ambiente de Guerra Fria, né, de conflitos fora fora do eixo Estados Unidos e União Soviética, durante a década de 60 e 70 vai ser marcada justamente por um movimento que vai pregar a paz, o amor, que é o movimento hippie. É conhecido como os movimentos de contraculturas, né? E aí também tem a questão do rock and roll, o movimento de Woodstock, ou seja, são movimentos que realmente vão fazer uma crítica social, uma crítica a essas guerras, uma crítica a esse investimento em armas, e aí vai ser denominado por movimento contra a cultura. E aí eu vou ter também, durante esse período, vários movimentos que questionam a questão racial, né? Martin Luther King vai surgir aí durante esse período com essa questão realmente de direitos à população negra, o movimento do Pantera Negra, enfim, a gente já discutiu isso em uma outra aula, mas é importante a gente relembrar, ok? Essa questão da Palestina e árabe eu vou deixar para uma próxima aula porque realmente é mais extenso, ok? E 284, 285 também para casa. Só um minutinho. Não, esse aqui, próximo eu falo sobre isso. Bom, só um minutinho. Bom, turma, esse conteúdo ele é bastante extenso, não dá para falar em uma aula, não dá para falar todo, eu vou ter que realmente dividi-los em algumas aulas, mas no mais é isso. A gente debate na nossa videoconferência, ok? E até mais. Bye!